sistema, meu É, Deus. o que vimos no último estudo? O que nós vimos no último estudo? Vimos a importância do conhecimento. Oséias 4,6 o que diz? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Uma pequena recapitulação do estudo anterior. Conhecimento, o que é? O conhecimento gera o quê? Leva para onde? Para o entendimento. Não é isso? O entendimento leva para a fé. E a fé gera o quê? Certeza, convicção absoluta. Não é isso? Nós vimos na aula passada que o medo, quantas pessoas. Você conhece alguém que tem medo do livro do Apocalipse? Poxa, eu estou pregada então, Deus vai pegar a cabeça. Não é? Eu acho que eu nunca tive medo, porque eu já li o livro de Apocalipse, eu já li. Porém, eu não entendi, então está muito dentro. Muitas pessoas, e o medo do Apocalipse não é nem pelo que a gente lê, é pelo que é pregado, entendeu? É pelo que é passado para nós. E nós falamos que se a mensagem vir errada do púlpito, é bronca, não é? O que foi que Jesus disse? Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. E ao anjo da igreja. Por que ao anjo? Porque a responsabilidade do ensino e pregação é de quem? Do líder. Se ele prega errado, se ele prega engano, o que é que acontece? As pessoas vão acreditar em quê? No engano. Aí cai naquilo que Jesus disse: é cego guiando outro cego. Infelizmente, não é fácil não. Não é de jeito nenhum. Até enquanto a nossa mente, o nosso entendimento está assim, é uma coisa. Mas quando ele faz assim, irmãos, aí a gente vê cada coisa, a gente vê. Você colocar na internet, em congresso, todas as pessoas, os pastores pregando, as pessoas pregando, e você vê, meu Deus, quanta gente sendo enganada. É como nós falamos a semana passada. Uns enganam de propósito e outros porque não sabem. Se a gente não, né? Da malícia. Se a pessoa sabe que está errado, vai dar o errado para quem? Né? Qual é o objetivo? A pessoa só pensa aqui. Está pensando somente nela? Não, porque ela está pegando errado e dela. Enganar de propósito a igreja? É porque a maioria quer igreja cheia, pregando mentira, do que 3, 4 pregando a verdade. Se ele disser uma pregação desse, todo mundo vai ter a. Eu conheço, porque eu acredito que o que corrompeu muito a igreja foi essa ideia do neopentecostalismo. Muitas coisas, felizmente. Acabou corrompendo muito, que no caso é o que a gente vê muito hoje na internet. Revelação, Aí o que acontece? Cuida muito, né? Então, Existe essa isso. história, como nós vimos. Que Jesus conversa com. Nunca vi. Os demônios que aparecem na Bíblia, às vezes só. Jesus volta logo para correr. Está fazendo entrevista, irmão? Vai trabalhar no céu. Aí, olha só, a gente viu a diferença de Paulo antes da revelação e depois da revelação. Antes da revelação, Jesus para Paulo era um libertino. Jesus para Paulo era um desobediente à lei de Moisés. Jesus para Paulo era uma pessoa que cometia blasfêmia ao se intitular o Messias, Filho de Deus, igual a Deus. Quem é esse? Né? Ele era visto como alguém que era alguém que não obedecia, irmãos. Anunciar a vinda de um rei em Roma era uma afronta. Não foi fácil não Jesus anunciar a vinda de um reino. Reino aponta para quê? Para rei. Entendeu? Só que nós temos que captar isso aí, irmãos. As palavras de Jesus, a palavra de Deus não é para a carne.
em uma mente racional. O que é que Paulo disse aos Coríntios? Que o homem espiritual, ele decide tudo, e por ninguém é discernido. E o carnal? E a mente carnal? Vai entender o quê? Entendeu, irmãos? Então, quando Paulo teve a revelação, que não foi do dia para a noite, foi um processo, não é? Veja um exemplo, Atos 9. Cadê tu, Bíblia? Atos 9, olha o processo que Paulo passou antes de receber. Não é uma coisa, é como nós falamos em Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito, até que a gente alcance a plenitude do conhecimento de Cristo, irmão, só a misericórdia. Aí ambiente o erro de interpretação. Lembra quando Paulo disse assim: prossigo para o alvo? A pessoa pensa que Paulo estava lutando pela salvação. Não, o conhecimento de Cristo. É só ler os versículos anteriores e os posteriores. Ele queria conhecer mais. Entendeu, irmãos? Que quando a Bíblia fala de salvação, nem sempre é salvação do Espírito. Existe a salvação aqui, ó. Olha o texto que as pessoas falam. Veja Romanos 9. A gente estava em Gálatas. Vamos Gálatas logo, terminar aqui. Capítulo 1 de Atos 9. Vamos ver aqui. Que não foi algo que Paulo dormiu e acordou com o entendimento. Não. Atos 9, versículo de número 19. E tendo comido, e tendo tomado o alimento, ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Atos 9, Atos 9. o 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Olha a diferença. Aquele que resistia, agora está pregando, né? Versículo de número 22. Olha o que diz. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Olha a chave, olha a diferença. Observe que no versículo 20, Paulo pregava. O pastor, aqui tem uma no caso, havia uma resistência judaica Isso. contra o cristianismo pregado por Jesus. O Paulo. E aí, Jesus, no caso, essa resistência já vem da época de Jesus. Já, é. Né? Aquela ali de fariseus, saduceus, sacerdotes. Por quê? Porque o que Jesus pregava quebrava as pernas do sistema religioso da época dele. Eu lembro que certa vez, me permita a introdução, a gente estudando sobre esse espaço de tempo de Jesus aos 13 anos até ele ressurgir, né? A aparição dele, tinha uma teoria, também não vou dizer que é verdade se não é, porque isso a gente estudava, tentava descobrir isso, que Jesus aprendeu, porque era de costume, né, o espírito do judeu ter um mentor, uma pessoa que ensinava, e aí Jesus já pregava um amor diferente, não era aquele amor que os fariseus pregavam, os saduceus pregavam, e aí confrontava a realidade deles. Como é que era como se eles dissessem assim: eu prego o amor ao próximo, mas não amo o próximo, eu amo a minha comunidade, ou eu a mim mesmo. E aí Jesus vinha e curava cego, aleijado, dava comida ao povo, que era a função deles. Então, no caso aqui, essa resistência que Paulo fala é a mesma, no caso, é a continuidade dessa resistência que fizeram com Jesus aqui. Porque é o mesmo sistema, né? E é o que hoje prevalece, infelizmente. Infelizmente. Eu pergunto, irmãos, quem é aqui que vê pregação sobre Paulo?
nas cartas de Paulo. Entendeu? Não é culpa das pessoas. Entendeu? É que por trás de tudo isto existe um sistema. Infelizmente. Existe um sistema. O negócio é muito quente. Observe que no versículo 5, no versículo 20 de Atos 9, Paulo pregava. Não era? Ele pregava, ele estava pregando. Agora veja o versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando. Não há diferença, né? Pregar para provar. Aí tem dois períodos. Aí tem duas pregações. A primeira pregação de Paulo e a segunda pregação de Paulo. Da primeira para a segunda, tem um espaçozinho aí de aproximadamente 3 anos. Aproximadamente. Não é a mesma pregação. O que é provar? Como é que eu vou provar algo para alguém? Antes de provar, eu tenho que fazer o quê? Tenho que estudar. Tenho que examinar. Eu não sei se alguém lembra da semana passada que eu disse que quando eu peguei a graça em Serra Bíblia, todo mundo se levantou contra mim. Começou a chamar de anticristo, de demônio. Vocês estão por fora, irmão. Mas sabe quantas vezes alguém abriu a Bíblia para provar? Nenhuma. Nenhuma. Teve um rapaz lá, que muito gente boa, conversando comigo pelo Message. Aí disse assim: pastor, eu gosto muito do senhor, o senhor tem um conhecimento bom, mas isso aí para mim que o senhor está pregando é heresia. Olha, irmão. E até uma expressão muito forte, né, pastor? E mandou para mim, aí é onde entra o erro de interpretação. Uma coisa é eu pregar e dizer assim: nós estamos vivendo nos últimos dias. E outra coisa é eu provar na Bíblia que o período de últimos dias não é para nós, já passou. Aí o negócio enrola, né? Porque o que é pregado é isso, que nós estamos nos últimos dias, vai vir a grande tribulação, vai vir o anticristo, fazer um acordo de paz, depois vai romper, vai ter a guerra, aí vem Jesus nas nuvens, porque Israel vai clamar pelo Messias. Olha que situação. Filme de Bob. Eu aprendi assim. A gente aprende. Pode rir, porque é engraçado. Pode soltar um sorriso bem largo. O negócio é muito sério, irmão. Aí ele mandou 1 Timóteo 4, primeiro, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Pastor, para mim isso aí é doutrina de demônio. Eu disse: meu Deus do céu, sabe o que está dizendo? Não. Estava na igreja, era obreiro, estava bem casado. Hoje, meu irmão, está dessa finurinha, nas drogas, uma vida que só a misericórdia. Uma coisa, irmão, é mexer comigo, outra coisa é com a palavra, é diferente. Né? É diferente. Outro, lembra da reunião que eu falei a semana passada que fizeram? Esse abençoado que foi o arquiteto dessa reunião, desbandanhou-se todinho. Era diácono de uma igreja. Aí você sabia, era diácono. Até hoje, irmão, vai ter uma frieza de gelo nele que só misericórdia. Caiu no adultério, traiu mulher, a vida desandou. Então, irmãos, é o que Paulo disse em 2 Coríntios 13, 8. O que diz? Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade.
Agora abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Não foi algo que caiu do céu, foi um processo, né? Olha que coisa linda, né, irmãos? Eu acho lindo isso aqui. Lindo demais. Lembra do que Paulo disse? A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil não. Se eu falar para vocês que é fácil, não é. Para mim não foi fácil. Eu já estou há 12 anos, né? Também não é. São 12 anos ensinando isso. Eu pergunto, alguém aqui já me viu pregar sobre diálogo? Já? Alguém já me viu pregar sobre perder a salvação? Não. Já? Alguém já me viu pregar que tem que lutar mais para o céu? Alguém já me viu pregar sobre marca da besta? Anticristo? É o código de barra. Né? É o código de barra. Veja a mentira desse sistema, irmão. É triste. E o chip? E não era um chip na testa. Eu quero ver no novo, pastor. E eu? Disse que essa injeção era o chip. Irmão, o negócio é muito triste. Capítulo 1 Aí, de Gálatas. quem tomasse a injeção já estava sendo marcado. Eu também creio. É do coronavírus. Eu dei 3 doses. Entendeu, irmão? também, creio. Peguei merda, eu também creio. Eu fiquei arriada do Eu acho que eu chip vou agora. morrer também todo mundo. Paulo passou um bom tempo no deserto da Arábia. Gera bem umas estranhas aí. Hã? Gera bem umas estranhas. Gera. O sistema. Capítulo 1 de Gálatas, versículo de número. Vamos ler do 11 em diante. Qual? Olha que coisa linda. Gálatas 1, 11 em diante. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprovou a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, olha que coisa linda. não consultei carne e sangue, Olha que coisa linda. nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Passado 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e demorei com ele 15 dias, mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca de que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. Olha que coisa linda. Glorificava a Deus a respeito de mim. Olha que coisa linda, né, irmãos? Olha a expressão que Paulo usa, irmãos. Revelar seu Filho em mim. Quer dizer, ele recebeu a revelação do Cristo ressuscitado. Olha que coisa linda. Sabia que o Jesus, o negócio é muito sério, irmãos. Sabia que o Jesus que é pregado hoje não é para ser pregado? Sabia disso? Sabia não? Esse Jesus que é pregado dentro do Evangelho não é o que deveria ser pregado. O que deveria ser pregado é o da ressurreição para frente.
e não para trás? Por que imita-se Jesus de Nazaré? Por que querem imitar Jesus? Né? O que é que nós temos que imitar de Jesus de Nazaré? A conduta. Não os rituais, não as cerimônias, mas a conduta. Qual é a conduta de Jesus? Atos 10, 38, ele andava fazendo bem a todos. Aí sim, mas a cerimônia, festa da Páscoa, para quê? Para comer ovo de Páscoa. Não, só para comer ovo que bebe. Isso é fininho. Aleluia. Então, irmãos, Paulo da cruz, depois da revelação, é o que nós vimos a semana passada, é outra coisa, outra mentalidade, outra visão, o Cristo glorificado. E nós paramos a semana passada, concluindo essa parte, nos paradigmas, lembra? Finalzinho do paradigma. E o que é o paradigma? Paradigma, irmão, é o conjunto de crenças. Paradigmas são os nossos hábitos de pensamentos. Paradigmas é a programação mental que está em nossa mente aqui, ó. Entendeu? As nossas crenças, o que você acredita, o que eu acredito, nós temos várias memórias, né? São várias as memórias, mas existem duas, chamada memória de curto prazo e a memória de longo prazo. O que é a memória de curto prazo? Ela está onde? Ela está aqui nessa parte, na consciência. Da consciência, passa o dia, né? A gente aprende algo hoje, escuta algo hoje, aí passa o dia. Pouco a pouco, essa memória, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, aí vai cair em Freud, o deslocamento. Ela vai deslocando, ela vai saindo da consciência e vai para o pré-consciente. E quando a gente faz uma forcinha, aí vem do pré-consciente para a consciência. A gente lembra. Por que lembra? Porque ainda está aqui. Ainda está em um lugar acessível para a consciência. Agora, e a memória de longo prazo? Onde ela está? No inconsciente. E essa memória é aqui onde está a formação da nossa personalidade. A forma como agimos, a forma como pensamos habitualmente, a forma como nos comportamos está aqui. Então, se eu quero mudar determinada coisa na minha vida, eu tenho que mudar primeiro aqui. Porque aqui é onde está a raiz. E não é para mudar o fruto, é para mudar a raiz. Então a ordem fica assim: programação leva a pensamento, pensamento ao sentimento, sentimento à ação e ação resultado. Quem é que move o nosso corpo para agir? É o inconsciente. Tanto é que fazemos coisas e falamos, fiz sem pensar. Por quê? Porque não foi você quem fez conscientemente. É a sua mente se expressando através do corpo. E o que é o corpo? A manifestação da mente. Quando o corpo está doente, não é o corpo que está doente. A doença está aqui.
É por isso que às vezes, é claro que existem situações que tem que ter remédio, não é? Há situações que é necessário, mas eu não. Porém, É por isso que existem situações, por exemplo, que a pessoa vai fazer uma cirurgia e toma aquela anestesia geral, né? E aí acontece que nesse momento a pessoa está lá apagada e inconscientemente ela começa a falar segredos assim, ocultos, que às vezes ninguém sabia. E ela começa a dizer segredos. hipnose. Hipnose. E nós estamos diariamente hipnotizados. Sabia disso? Diariamente. O que é hipnose? É tirar a consciência. Na hipnose a mente fica assim, ó, totalmente aberta. Só que nós temos uma mente aqui, ó, opa, essa aqui que é chamada de consciência, que é a capacidade de escolher, de decidir. Só que as nossas decisões são tomadas por nós ou pela nossa mente inconsciente? Entendeu, irmãos? Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso mudar a programação que está na mente. Porque programação conduz a pensamento. O pensamento, sendo geralmente, quantos pensamentos temos por dia? Aproximadamente, segundo os psicólogos estudiosos, de 60 a 70 mil pensamentos por dia. É muita coisa. Só que existe uma diferença entre pensar e atividade mental. É diferente. Nós não pensamos. A maioria das pessoas não pensam. Porque se pensassem, não faziam o que fazem. Eu lembro que uma vez passou pregou sobre isso. Entendeu? Pessoas com TDAH, no caso, teriam um nível de pensamento mais elevado. Quem? Pessoas que têm transtorno de excelência e criatividade. Porque o lobo frontal, no caso, não tem esse filtro dos pensamentos. E aí, no caso, pela lógica seria isso, né? Porque aí como é como se ele não tivesse filtro, então aí é uma embora. e aí o pensamento deles é mais acelerado. Só que nós temos, o negócio é muito sério, irmão. O maior poder da criação é o quê? É a mente. Mas o que é que nós aprendemos? Que o maior poder da criação é o homem. E não é a mente que está nele. E não existe mente melhor, mente pior, mente mais brilhante e mente menos brilhante. Não, as mentes são todas iguais. A diferença é o quê? O conteúdo, a programação que tem. Porque os empresários têm tudo. Entendeu, irmãos? É a mentalidade. Qual é a diferença da mente do empresário para um mendigo? Nenhuma. Os mesmos mecanismos que existem na mente do empresário existem na do mendigo. Só que o empresário sabe como funciona a mente. Por que é que você não vê essas pessoas mais evoluídas assistindo televisão? Porque eles já são donos da televisão. Por quê? Porque qual é a entrada da mente, irmão? É os olhos. Os 5 sentidos: ver, ouvir, provar, cheirar e tocar. É onde entram as informações da mente inconsciente. Então, irmãos, o negócio é sério. Quando o que nós aprendemos, o que nós ouvimos, vamos colocar somente sobre o estudo do Apocalipse, não é isso? A gente vai ouvindo, a princípio,
aquilo que nós ouvimos fica onde? Na consciência. E da consciência passam um dia, meses, anos, para onde ela vem? Para aqui. Entendeu? E depois que está aqui no inconsciente, irmãos, o negócio é mais embaixo. É onde vem a resistência. É para resgatar essas coisas. Entendeu? Tem que ter gatilho. Aí o que acontece? A gente precisa, a primeira coisa é o que diz lá em 2 Tessalonicenses 2,13. A fé. Crer. Né? Crer. Porque sem fé, Hebreus 6:8, é melhor ser 11:6, é impossível agradar a Deus. Segundo a 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 13. Veja se é o 13. Primeira Tessalonicenses 2:13. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebeste, não como palavra de homem, mas segundo ela é na verdade a palavra de Deus, a qual também opera em vós o que creis. Olha aí, está vendo? Opera aí. 2:13 de Tessalonicenses. Opera em quem crê. Você lembra daquela mensagem que também é pregada de forma muito errada? É muita mentira, irmão. Lembra do que Jesus disse? Portanto, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Quem crê e for o quê? Batizado, será salvo. Olha aí, irmãos, a confusão. O que é batizar? Lavar, purificar. Mas Jesus falava de batismo em água? Não. O batismo através da palavra, porque a palavra ela batiza a mente. Oh glória, aleluia. A palavra ela tem um poder. Veja João 15:3. Vós já estás limpo pela palavra que eu tenho falado. Agora vê aí Efésios 5:26. 5:26, a palavra lava. É João 15:3, Efésios 5:26. Efésios 5:26. Isso. A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Eita, que coisa linda! O que é que isso quer dizer, irmãos? Quando ouvimos a palavra, acreditamos na palavra, dá-se início a um processo de quê? De purificação. Aí Deus vai trabalhar para limpar a mente de quê? Do engano. Entendeu? Aí quem lutar pela salvação não luta mais. Eu não luto, não. Eu estava aqui por salvação, irmão. Se Jesus já veio, já pagou o preço, ele vai fazer mais o quê? Agora a mente precisa ser salva. Entendeu? É o que está escrito em Romanos, capítulo 10. Olha que coisa linda. Manda em brasa, meu evangelista. Romanos 10:9. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho tão lindo isso. 10:9. Isso. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha. Tem dois gritantes aqui, pastor. Não é? Será, está no futuro, passado ou presente?
Leia mais para baixo um pouquinho. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Leia mais um pouquinho, meu filho. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Opa! Quem nele crê não será? Olha aí. Quando eu escuto a palavra e eu creio na palavra, acredito nela, dá-se início a um processo de purificação no entendimento da palavra. E a confusão a qual nós aprendemos que está aqui dentro do inconsciente, ela vai morrer. Agora vê quando a Bíblia fala da salvação do Espírito. Me permita o questionamento, com todo respeito. Em Romanos 10 e 9, porque se com tua boca confessares, isso é uma afirmação, Jesus como Senhor, ou seja, Paulo aqui aos Romanos fala que Jesus, de uma forma, quando a gente confessa que Ele é Senhor, ou seja, o Senhor sabe, né, que aí a ideia de Senhor é como se, eu vou dizer na linguagem mais popular, Ele mandasse na gente, né? E eu sou muito disso, pastor, mais para frente, eu sou muito de fixar no texto, acho que é por conta da ideia do português, a minha visão, né? E aqui vem, teu coração crês. E aí eu penso assim, e as pessoas que a gente evangeliza lá fora dizem assim, eu já creio em Jesus. Não bate a ideia. Não, aí não, veja bem. Não bate, porque aqui, veja, Jesus é confissão, não crença. E ele diz que crê em Jesus. Então não vai bater o que ele está me dizendo. Por mais que ele diga que acredita em Jesus, vamos dizer, aquela palavra é soltar o vento. Vamos à crença. Aí foi bom. Foi bom esse tópico. Eu acho que Vamos ver aqui. É como se ele dissesse para confissão, acho que eles creem, mas falta a confissão, né? Então, exatamente por isso. Veja comigo. Você confessar Jesus como Senhor é como se você tivesse absorvido o que de fato Jesus ensinava e aí você se rende. É como se Vamos ver aqui. A aqui. gente sempre quando direciona para alguém que é mais velho, a gente diz o Senhor, a Senhora, por conta daquilo que aquela pessoa representa para a gente, e isso a nível da educação. Mas aqui é como se Jesus dissesse, pronto, eu ensinei isso aqui, você acredita nisso aqui. E o coração aqui é a mente, não é isso? É aqui. Por exemplo, veja bem o versículo 1. Olha o que estava acontecendo aí, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Só um momento aí. Aí a gente pergunta, a Bíblia responde. Salvação de quê? Continue lendo. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Opa, está abrindo mais. Qual é a salvação aí? Entendimento. Vai mais. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Outro tópico. Opa. Sim. Não é? E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitará à justiça de Deus. Agora dê uma pausa aí só. Qual é a questão aí? Entendimento, crença em que Jesus, que morreu na cruz, era o Messias. E os judeus, lembrando que nessa época aí, o templo estava de pé. E o templo de pé, todo o sistema judaico estava em vigor. Olha a luta de Paulo. Entendeu? E agora ele justifica. Aí versículo 4. Ele justifica agora. Olha aí. Pois Cristo é o fim da lei. Olha aí. Justificar todo aquele que crê. Ou seja, dá-se início à graça. Isso. Entendeu? Olha o que acontece. Cristo, ele é o fim. Não é que a lei, na sua plenitude, acabou em Cristo. Mas a lei, o fim, é a finalidade da lei. O propósito da lei
é apontar para quem? Para Cristo. Quem é o centro da lei? Cristo. A lei fala de quem? Cristo. Entendeu? Só que os judeus, não. Negativo. Aquele morreu na cruz? O pastor me permite, outra pergunta. O pastor vou perguntar. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Aí o que acontece? Qual é a questão aí? A justificação pelas obras. Que obras? Lei. Entendeu? Só que Colossenses 3 e o 2 diz assim: e para que sejamos livres de homens maus, dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Eita! Entendeu, meu irmão? A fé não é de todos. Agora é revelação de graça. Existe um grupo de pessoas que estão no mundo e elas foram predestinadas por Deus para não acreditar em Jesus. E esse povo não tem a fé para a salvação. Porque a fé tem vários tipos de fé, né? Emocional, racional, fé para isso, para aquilo. Mas a fé para a salvação está. Não é aqui, nem na mente consciente, nem no inconsciente, mas no espírito de todos os eleitos de Deus. Entendeu? Agora veja capítulo 10. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que Jesus disse, irmãos. Olha o que Jesus disse: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A minha ovelha crê. Olha aí, né? Olha aí. Então, aqui em Pedro, veja Pedro no evangelista. Bote quente aí em Pedro, bem quente mesmo. Eita, meu Deus é muito lindo, meu Deus do céu. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu acho que eu sei qual vai ser. 1 Pedro falando dos eleitos. É isso mesmo? Você vai falar não, né? Capítulo 2, olha que coisa linda. Existe um grupo. 1 Pedro 2. Oh, meu Deus do céu. Como Deus é enorme, né? Acho que era 2 e 9 que fala sobre a geração elita. Geração elita. Mas alguns versículos anteriores. Olha o que diz aqui. 1 Pedro 2 e o 6. Eu vou ler do 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo o quê? Para o que também foram destinados. Está vendo? Existe um povo que foi destinado para não crer em Deus, em Jesus. Por quê? Porque são da perdição. Entendeu? No mundo existem dois grupos de pessoas: filhos da perdição e filhos da salvação. Filhos de Deus, do Espírito e da perdição. E uma coisa muito séria entra aqui. Quando a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou. Eu pergunto a você: Deus amou toda a humanidade? Jesus morreu por toda a humanidade? Não. Não. A palavra mundo ali é dá um nó. Jesus morreu pelos eleitos. Entendeu, irmãos? A Bíblia, olha. Olha, veja só, ele está falando sobre predestinação e eleitos, tá certo? Veja Hebreus 11:3. O que diz Hebreus 11:3? Pela fé entendemos
Aí misturando tudo, irmãos. Entendeu? Misturando tudo. E Jesus disse, eu dou a vida por quem? Jesus disse, eu sou o bom. E o bom pastor morre pela humanidade? Never. Never. Do not do inglês. É somente o que eu sei, somente isso. Não me pergunte mais nada de inglês que eu não sei, só never. Entendeu, irmão? Se for criança inglês, vai que ele chama ele para jogar fora. Chega lá cuscuz. Existe um povo eleito, escolhido por Deus, que está espalhado pelo mundo todo. Uns estão nas drogas, outros na bebida, outros na prostituição, no candomblé. É a carne. Entendeu, irmão? O irmão está falando sobre predestinação e aí. Então, e diga a ela que é uma visão calvinista também, diga a ela que é um ponto teológico, vai lá depois do pecado ao Senhor. Eu vou morrer, eu não sei mais não. ó, predestinação dá um destino antecipado. Algumas pessoas, como disse o nosso evangelista, chamam de Visão calvinista. calvinista. Só que isso é uma visão de Deus. Entendeu? Não foi Calvino, não foi Paulo, foi Deus. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou. Passado. É diferente. Agora a salvação é no Espírito. É o Espírito por quem Jesus morreu, derramou sangue e ressuscitou. Não é a carne. Só que nos ensinaram. Veja só, de Adão até Jesus, o homem estava condenado, né? Assim, De Adão a Jesus, tudo estava quebrado. Entendeu? Romanos capítulo 5. Entendeu? Aí dali de Jesus por diante, antes de Jesus, a gente vivia a lei, eram 613 preceitos, como foi dado uma aula, e aí a lei era que operava, ou seja, Jesus, através de Moisés, deixou os preceitos, e era o que operava, que é o que a gente chama de sistema. Entendeu? Aí o que é que acontece? Jesus vem não descumprindo a lei, e sim cumprindo ela. Aí morre na cruz pelo pecado de Adão. Entendeu? Adão morre, por quê? Porque Adão deixa. Lá vai explicar isso. Em Adão todos nós morremos. em Cristo. A gente reviveu. Por isso que diz que quando a gente fala sobre nova criatura. Entendeu? Aí Jesus sai de cena. Eu estou explicando a visão dele. E aí entra sobre a ideia dos apóstolos, que ainda assim absorvem um pouco do sistema e continuam pregando a lei. Pedro, João, várias outras Tiago. pessoas. E aí o que acontece? Deus, através de Jesus, precisa de alguém que seja levantado e continue pregando sobre a graça de Deus. O que ele fez. E ele, entendeu? O resultado Da morte de Jesus na cruz. Aí Paulo vem e cria a espinha dorsal para a gente que é teólogo da teologia sistemática, que no caso é a unidade da igreja junto com a graça. E aí o que é que acontece? Entra o tempo da misericórdia, que graça é uma pessoa, não é um tempo, né? Isso que é Jesus. Aí a gente entra no tempo da misericórdia, que é favor sujeitado ao miserável. Ou seja, a gente sem Jesus, sem essa purificação mental, a gente está perdido, estamos cegos. Tanto é que Jesus fala sobre isso e as cartas paulinas também falam sobre isso. Que o homem sem Jesus é pobre, cego, miserável e nu. Que aí é sem a visão de fato do que é o sacrifício de Jesus. Aí Paulo vem e sai implementando, falando sobre essas coisas, dizendo que em Cristo somos mais do que vencedores, que a gente segue para um alvo. E aí é onde entra aí o que Paulo traz é o que Jesus fez, ou melhor, o que Deus fez através de Jesus. Agora, se eu quero saber o que foi que Deus fez por nós através de Jesus,
biblicamente falando, ninguém precisa fazer, é duro, né, irmão? Mas é um duro tão gostoso. Ninguém precisa fazer nada para ir para o céu, para ser salvo, nada. Para a salvação do Espírito. Agora, a vida cotidiana é outra coisa. As obras da carne são outras coisas. A salvação da mente, do entendimento. Entender o quê? Entender qual é o seu propósito. Entender que Deus tem uma chamada para a sua vida. Entender que Deus lhe escolheu, lhe chamou desde a fundação do mundo. Que você pertence a Ele, você é dele. Entender, irmãos? Então, se pertencemos a Deus, se temos uma missão, se temos um chamado, para que eu vou me desviar do meu chamado? Aí é onde entra a lei do retorno, né? Se a pessoa quer viver a vida, vai viver. Agora aguente as consequências. Entendeu, irmãos? O que está salvo é o Espírito. Agora eu só falo sobre livro. Para toda ação, uma reação. Ele retorno, né? Ele volta, não tem boquinha não, irmão. A gente está botando quem é Freud, é Newton. Vamos aqui, irmãos. Nós paramos aqui, né? No ponto em que sobre revelação. O Apocalipse vem declarando, revelando. O Apocalipse vem revelando. Vê se vocês acham aí. O Apocalipse vem revelando. No caso, parou aí onde o senhor está dizendo aí. Isso. O Apocalipse, acho que é na segunda folha. Vê se é na segunda folha. Segunda folha, vê se é. Vê se é na segunda folha, não, Rafael? No finalzinho, né? É no finalzinho. A revelação do Apocalipse. Isso, Na segunda folha? Jesus falou que Paulo. Isso. Esse é o verdadeiro significado do Apocalipse. Isso. Aqui, ó. Não, está na terceira. Na terceira. É a terceira, pronto. O Apocalipse vem revelando que o que Jesus falou, olha, irmão, é muita bagunça na mente do povo. As pessoas pegam Mateus 24 e traz para hoje. Entendeu, irmãos? Pega Mateus lá do Monte das Oliveiras e implanta hoje, irmão. Eu estava lá. Entendeu, irmãos? Você vai pegar um jornal de 2001 para atualizar para hoje? Meu Deus do céu! Como diz Falcone, sem nexo, olha que palavra linda. Sem nexo. Ai, meu Deus. Ô, pastor, deixa eu chamar ele, hein? Ele vir pregar aqui. Eu vou chamar ele. Então vamos lá, irmão. O Apocalipse vem revelando que o que Jesus falou, não só em Mateus 24, o que Jesus falou nas parábolas, as parábolas de Jesus apontavam para um juízo de Deus para Israel, que o que Jesus falou, o que Paulo falou em suas cartas, o que Pedro falou, estava muito perto de acontecer. Oh, que coisa linda. Por isso Jesus disse várias vezes no Apocalipse, é falado hoje, como se fosse para hoje, mas já passou, para hoje não vale mais. Olha a expressão que Jesus usa. O tempo está próximo. Venho sem demora. Cedo venho. Coisas que brevemente devem acontecer. Breve virei a ti, se não te arrependeres. E o tão famoso, eis que estou à porta e bato. Olha aí. Isso é pregado para hoje? Não é falado para hoje? Se eu digo assim, meu evangelista, Estou chegando. em breve eu vou lhe fazer uma visita.
eu passo 12.000 anos. Que em breve é esse, irmão? Coitado da evangelista. Aí tá lá o osso, a garrafa de café. Eu não sei nem quanto tempo o osso dura para derreter, se é que derrete, viu? Eu acho que não tem mais osso, não. Entendeu, irmão? Eis que cedo venho, um cedo que nunca chega. É que eu vou visitar falando, eu vou chegar cedo. Nem vá, nem vá. Entendeu? Eu digo, irmã É Rafa, uma coisa muito. olhe, brevemente eu vou na sua casa. O que é breve, irmãos? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Queria dizer um negócio aqui, mas Só este sempre na sua casa. eu ia dizer um negócio aqui, mas não é agora não. Vamos sustentar um pouquinho aí. Olha o que Jesus disse: o meu galardão está para dar segundo as suas esquecendo. Apocalipse 22:12. E que se é desse que nunca acontece? Quem deve ser esse verso? Tu já viste, irmão, cedo passar quase 12.000 anos? Caraca. O bom é botar isso na mente do povo. Entendeu, irmão? Tem que tirar o véu. Tem que tirar o velho, né? A minha responsabilidade é falar. Eu não posso, irmão, ó, de maneira nenhuma. E é um dos questionamentos que Sempre geralmente vem. fazem. Eles dizem que Jesus vem. E nunca vendo, irmão. Eu escuto quando eu escutei quando era criança, era tão velho. Entendeu, irmão? Jesus não chegou ainda. Agora o que é isso? Ou seja, Sabe o que eu vou fazer, pastor? Chega assim, quando eu falei Jesus não vem. Surprise! irmãos, Foi ontem na pregação que eu estava na igreja à noite, aí o pastor que estava pregando falou assim: não se converter é pro inferno. tá vendo, A irmão? mente já vai, né? Sim. Aí eu só pensei no estudo. Entendeu? da Como eu Bíblia. estava dizendo, eu tenho 2 ensinos. Eu tenho 2. Eu tenho Paulo, que é a verdade nua e crua, e eu tenho João, tenho Pedro. Isso aí tudo eu tenho. O que eu preguei está tudo aqui dentro. Eu preguei 8 anos, tudo isso aí está tudo aqui. Agora eu vou dar o quê? Mas me diga uma coisa. Eu vou dar mentira para o povo? O inferno existe. Para o eleito de Deus, não. Mas isso é estudo lá para frente. É por isso que fica ansiosa. Não fica? Olha, cada afirmativa é você explica, irmão. É horrível isso. Cada afirmativa que você dá, você está alimentando uma crença. Eu tô Ô, com pastor, medo me de permita a fazer pergunta. Quem mais assim tem a mesma visão que o senhor, assim, a nível que prega sobre Paulo é assim? Tá fugindo. Não. Encerra aqui tem um bocado. Só que prega Agora só que estão assim, ó. Eu falo no contexto de tipo assim. Escondido. Porque tem pastores que falam, eu acredito que na minha, que tem a visão muito parecida com a sua, Hernandes Diálogos. Eu gosto muito das pregações dele e ele fala um pouco sobre Ele essa fala, é uma mistura, meu filho. E grande. Mas eu particularmente não conheço, professor. Hernandes Diálogos, ele é presbiteriano e é visto como um dos melhores que existe. Mas é mistura. Eu gosto de o seu. Pior ainda. Não, vou pregar só sobre pecado. Tá louco, meu Deus do céu, aquela voz grossa dele, só misericórdia. Irmãos, veja só. O tão famoso, eles que estão na porta e batem. Jesus está na porta batendo para quê? Esse tempo todinho. Porque ele está lá, pastor. Para ver chover. Chove, tome sol. Aí, alguma coisa, olha a expressão usada por Jesus. Eis que cedo venho, não é? Breve venho, coisas que brevemente devem acontecer. Por quê? Alguma coisa muito séria estava para acontecer naquele tempo. Alguma coisa muito séria estava para acontecer.
que estava para acontecer. Agora, e não era. O que era que estava para acontecer quando o Apocalipse foi escrito? Era o fim do mundo? Era o fim do mundo? Era a destruição da terra? Não, irmão. E não vai ser mais em água, vai ser em fogo. Biblicamente falando, a terra não vai ser destruída em água. A terra não vai ser. Me perdoe, meu evangelista, mas tem que tirar o véu do seu olho, viu? O senhor me perdoa, né? A terra não vai ser destruída por fogo, muito pelo contrário. Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Terra não. Se vai para sempre, né? Então vamos fazer uma ideia. Nós estamos no degrau. A geração. Vamos lá. Sim, a terra não. É por causa disso, igreja. É por isso que muitos acreditam, ensinam e pregam um apocalipse para o futuro. Para mais de 12.000 anos. Para uma destruição literal da terra e do mundo. Por que isso acontece? Por falta de revelação. E quem sabe deste mistério, que infelizmente eu não sou o dono da verdade, eu não sou o único que sei, muitos sabem, mas não falam, vão fazer o quê? Eu vou negar a verdade de Deus? Eu vou ser um líder, Saul, que escutou o povo em vez de escutar Samuel? Capítulo 15 de 1 Samuel? Não, irmãos. Antes de qualquer coisa, olha o que Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 2. Olha, nós não nos submetemos nem por um minuto ao sistema. Você vai se submeter ao erro. Explica esse Saul aí. Saul? O povo diz que essa terra que o povo vai herdar é do céu. Não, minha filha. Não. Salmo 37, 29. Justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Entendeu, irmãos? Vamos aqui. Por falta de revelação, essas coisas acontecem. Isso aqui, no caso, a herança ser passada por geração. Já, no caso aí, já responde. Minha geração da Porque se há uma geração, então há uma herança. É só posso passar alguma coisa para Vai deixar o quê? Para Yudi? para Ícaro. Se o Essa parte eu estou dizendo assim, que as pessoas dizem que a terra que esse Salmo fala é do céu. Teve uma coisa interessante. Acredito que ele foi o pastor sabe. Existe um cara chamado Alain Adantier, no caso criou o Inferno de Dante. Você lembra desse? Eu acredito que ainda tem esse livro. E aí ele fala sobre uma coisa chamada de purgatório, que às vezes é pregado dentro dessa igreja. Ou seja, o que seria o purgatório? Uma sala de espera para ir para o céu e o O inferno. famoso alho. E infelizmente, de uma forma assim, disfarçada e encoberta, é o que as igrejas pregam. É verdade que quando a gente morre vai para o lado? A gente vai para o céu. Mas aí já é outra Será que coisa. Abraão tem um espelhinho, né, pastor? Que isso, Abraão? Vamos lá, então aqui. Por que isso acontece, essas faltas de interpretação, de entendimento? Por falta de revelação. E quem sabe deste mistério não fala. Ou você acha que em Camila não tem pessoas que sabem disso? Claro que tem. Mas infelizmente preferem não falar e manter as pessoas presas no engano. Ou você acha que vai subir? É só pergunta, irmãos. Essas respostas a gente vai ter no decorrer do estudo. Ou você acha que vai subir uma besta do céu, ou melhor, da terra, do mar? Você acha mesmo que vai subir uma besta do mar, como diz em Apocalipse 13? Você acha mesmo que essa é a real interpretação? Você acha mesmo que teve uma briga no céu entre os anjos?
como diz em Apocalipse 12, isso é literal mesmo, aconteceu de verdade. Deus estava dormindo, foi a guerra pegando fogo. É porque isso não entende, pastor. Os meninos, quando começam a brigar, não seguem os pais. Ou você acha mesmo que isso tudo é literal? Você acha que o Apocalipse 21 diz que o céu e o mar deixou de existir? Isso é verdade mesmo? É assim que se entende isso mesmo? Pastor, meu entendimento com relação à besta, eu sempre tive ciência que eram poderes, pessoas influentes, que iriam surgir em determinados lugares, né? Por exemplo, geralmente eu aprendi assim. Isso era que era Barack Obama. Não. Logo dele foi eleito. Eu entendi que vai ser uma pessoa que vai ser influente, mas aí nunca foi me datado que ia ser Macron, que ia ser Macron. Aí depois disseram que era Bolsonaro. Aí daqui a pouco disseram que ia ser. Porque assim, eles sintetizam que. Por que Macron? Porque Macron conseguiu colocar. Deus vai tirar o véu do seu olho, meu filho. E no caso. Ele tá com esse monte de véu. Ah, sim, o véu dela. E a mesma coisa da besta que sobe na terra, né? São visões alegóricas sobre isso. Eu aprendi assim, né? Mas alguma vez saiu alguma coisa do mar? Às vezes sai os peixes. Você acha que esse céu e terra e o mar vão deixar de existir? Você acha que vai descer do céu uma cidade, a Nova Jerusalém, cheia de ouro, com casa de ouro? Ou aí, Claro que não. Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus? Você acha mesmo que Deus vai limpar a lágrima dos nossos olhos no céu? Haja lenço. Misericórdia, irmão. Já viu? Irmão, olha o que Jesus disse, irmão. Nós seremos igual o quê? Anjos. Anjo chora, anjo tem lágrima. Espírito tem lágrima. Aqui estão pregando errado, irmão. Isso é a realidade. Entendeu? Pegar lá, chorar. Apocalipse 21:4 que diz: E Deus, na Nova Jerusalém, olha aí, no novo céu, na nova terra, vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Olha para aí. Espírito tem lágrima? Tem. Então, estão dizendo aí tudo errado, irmão. Infelizmente. Tem, é na Bíblia. Não, por que tem? Tem. Já aconteceu isso? Minha filha, há muito tempo, você nem imagina. Toda a lágrima já foi enxugada há tanto tempo. Nem quando tem mais. tá chorando de besta. Nem quando tem mais. Já acabou até o banco, pastor. Como Jesus disse em Marcos 12:25, seremos como espíritos, anjos, irmão, seremos anjos. Voltaremos à nossa origem. Apocalipse é revelação profética para o que iria acontecer no tempo deles. Não é no meu tempo, não, é no tempo deles. Na geração deles. Não no nosso. E João, ao escrever o Apocalipse, usa de uma figura de linguagem, ou seja, mensagens em códigos, símbolos, alegorias. É a linguagem do Apocalipse. Para que só os que iriam receber a carta, o livro, entendessem. Porque era a linguagem conhecida entre eles. Fala em código. Entendeu? Para quê? Se algum romano pegasse e destruísse o livro e não chegasse até eles. Deus é estratégico, irmãos. Aleluia. Deus é estrategista para despistar os inimigos.
pergunta a Jesus. João estava preso. Quem está preso quer liberdade. E quem liberta é a verdade. Olha quantos crentes presos. Tem noção, irmãos? De quantos. Olha o trabalho que nós temos. É brincadeira. João estava preso. Capítulo 11 de Mateus. Mandou perguntar a Jesus, o discípulo dele: olha, pergunta a ele se ele é o que havia de vir. Quem é que havia de vir? O Messias, o rei. E por que João disse isso? Baseado em quê? Isaías 61, primeiro em diante. O Espírito do Senhor está sobre mim. Irmão, a revelação da palavra é assim. A Bíblia vai falando e mostrando. Aí vai dizer, porque me ungiu para pregar, para libertar os cativos. E João estava como? Preso. E ele queria o quê? Então, se ele é o Messias, meu primo, e eu estou preso, ele vai me libertar. Jesus, epa, falou em código. Diga a João que o cego vê. Olha que código lindo. E o quê? Que o cego vê, os surdos ouvem, e é anunciado o reino de Deus. Em código ele estava dizendo, eu sou Messias. Mas o seu ministério chegou ao fim. E em resposta ele manda o que? Isaías 35, o reino messiânico. Veja lá, depois em casa você lê. O que é que ia acontecer no reino messiânico? Porque Jesus curava? Porque Jesus curava leproso, cego? Era ele dizendo, eu sou o Messias. Cada cura era o sinal do Messias. Cada cura era o sinal do Messias. Mas o maior sinal foi, sabe qual foi? Sabe qual é o maior sinal de que Jesus era o Messias mesmo? A ressurreição. Entendeu? E já tem ouvido muitos Messias na época de Jesus. Mas nenhum fez o que ele fez. Oh, aleluia. Oh, o propósito deste estudo é mostrar a verdade de Deus contida aonde? Na Bíblia. Sobre quem? O livro do Apocalipse. Qual o propósito do livro do Apocalipse? Fala do fim do mundo? Da marca da besta? Do anticristo para nossos dias? Não. Irmãos, não existirá nunca no planeta Terra, nunca se levantará no planeta Terra um tal de anticristo. Nunca. Ele já se levantou, já morreu e não mais se levantará. Nunca existirá na face da Terra a marca da besta. Não existe. É mentira, minha querida. É mentira, minha querida. É impossível. Olha, ainda se o anticristo fosse se levantar, é impossível ele marcar um filho de Deus. Sabia disso? É impossível. Ainda se um dia ele se levantasse, que não vai se levantar nunca, qual foi? Infelizmente. Infelizmente, a cada líder poderoso que levanta é o anticristo. A cada guerra é Mateus 24. Já aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Ainda se o anticristo se levantasse, nunca que um filho de Deus seria marcado. Sabe por quê? Porque você já está marcado. Pena que não é ensinado, né, irmão? 4:30 de Efésios. Eu não falo, a Bíblia fala. Efésios 4:30. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Bota fervendo, meu evangelista. É quente. Efésios 4:30. Agora eu entendo que essa taxa tem muita gente que acha E que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Eita! Aí agora eu vou começar a juízo.
para o dia da redenção. Uma afirmação. Positivo. É isso? Aconteceria uma redenção. Lembra do que Jesus falou? Mateus 24, Lucas 21. Sim. Quando vocês verem a cidade cercada, sabei que a vossa redenção está perto. O que Paulo falou, o que Jesus falou, está tudo entrelaçado um entre os outros. Então, se os filhos de Deus estão marcados, selados, qual é a besta ou a sabida que vai marcar o povo de Deus? Tem besta certa. Mas você sabe quantos crentes estão com medo da marca da besta? Poxa, Você tem noção? Principalmente aquela senhorinha da Assembleia de Deus. Você tem noção, né? De quantos estão com medo? Acho que a marca da besta é daquele egípcio, né? A marca da besta é 666. ouvi tanto isso. Pastor, o meu número da besta é 66, Eu vi uma reportagem na mulher botou o chip do couro do chip. Já chega lá, devagar, um degrauzinho. Foi, agora que Veja, pense comigo. E tem número? Tem gente que diz ainda que a marca da besta é a tecnologia. depende da sua visão. Se é o Vamos outro, continuar aqui, você. irmãos. Se é o Como outro, pastor, o senhor já assistiu, rapidinho, aquele filme Esses filmes é tudo mentiroso. Exterminador do Futuro. Você vê que ele fala que chega um determinado momento que a internet toma conta da população, no caso, se torna juiz e júri da raça humana. E aí eu cheguei a pensar que até um certo ponto que a internet iria dominar de uma forma gigantesca. Vai na próxima geração. Fica na sua geração, é sua? É sim, geração. Isso é. Temos que evoluir. As pessoas dizem assim: o mundo está cada vez pior. Não só misericórdia na mente do povo, irmão. Como é que o mundo está pior, irmão? Se está cada vez melhor. Quanto veio 50 anos atrás para hoje, para você ver? Está melhor. Entendeu, irmãos? Então, vamos aqui. O propósito do livro do Apocalipse é passar uma mensagem de medo? Não. De maneira nenhuma. Mas de consolo, esperança e segurança da vitória em Cristo para, isso é importante, irmãos, para quem? Para mim? Para você? Não, para aquele povo de lá. Eu não nasci naquele tempo, eu não sou daquele tempo. A começar nem judeu eu sou. Isso está com uma versão, você tem que estar lá. De uma aula para fazer um treininho. Era com Douglas aqui, Douglas judeu e pronto. Aí você quebra pode ir com o Paulo, meu filho. Pode quebrar na emenda, não tem Você você. disse que já viu judeu preto? Tu é preto, varão. Tu é negão. Não tem judeu preto não, tu ia apanhar logo. Então, a mensagem do Apocalipse é passar uma mensagem de segurança. A perseguição estava grande, irmão. Consolo, conforto, fé na vitória em Cristo. Irmãos, o Apocalipse é tão lindo, irmão. Você não tem noção, não. Para quem foi escrito o Apocalipse? Agora vai começar a mergulhar um pouquinho no poço, né, irmãos? Para quem foi escrito o Apocalipse? Para mim, para vocês, para a igreja da atualidade, para a igreja do século 21, para a Batista, Filadélfia, Assembleia de Deus. Não, oh my God, outro Deus. Rapaz, é inspirado. O sistema vai comer graça, meu filho. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Lê aí, meu evangelista, por gentileza. Quando chegar em casa, vai dizer isso. Oh my
my God. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Leia bem rosado. 1 e 4, Isso. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Tem que estar em cabelo não, né? Aqui não tem 7, aqui tem um monte. Graças a vós. Não, só até aí mesmo. As 7 igrejas que estão aonde? Na Ásia. Veja o versículo 11. Se tem alguma semelhança. E que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Foi para nós? Eu aprendi errado que cada igreja, olha como é o sistema, é muito pouco, só a misericórdia. Eu aprendi que cada igreja representa um tempo. E nós estamos hoje no tempo de Laodiceia. Olha que arrumadinho. Entendeu? Eu aprendi que cada igreja são igrejas proféticas. Olha que situação. Tudo mentira do sistema religioso. Porque a Bíblia mostra que o Apocalipse não tem nada de futuro. Não. De jeito nenhum. Vimos uma breve introdução. Vamos entender do que fala este livro. Origem da palavra revelação. Olha a similaridade entre João e Paulo, Apocalipse e graça. Olha que coisa linda. João foi para onde? Para Ia e Paulo. Foi para onde? Arábia, terceiro céu. O Apocalipse, a palavra Apocalipse significa o quê? Paulo recebeu o Evangelho como? Revelação. Existe uma igualdade, irmão. Deus é muito lindo, irmão. Você pensa que se dependesse de João, ele pregava isso, velho? João recebeu graça, mas João não pregou graça, não. João recebeu graça, Pedro recebeu graça, Tiago recebeu graça, mas não pregaram graça. Olha o que Pedro vai dizer. O diabo está onde? Quem diz isso? Eu pergunto a vocês, irmãos, é só um pouquinho de inteligência, em nome de Jesus Cristo. Somos inteligentes, irmãos. Eu pergunto a você, o diabo é onipresente? Não. É? Então, se o diabo está ao teu derredor, ao meu derredor, como é isso? Ele vai se envoltar, é? Não, é contudo, 2:36. Entendeu, irmãos? A palavra diabo na Bíblia é um adjetivo. Não é um nome próprio, é adjetivo. E o que? Agora é português. Menino, glória a Deus. E o adjetivo é o quê? Adjetivo, ele qualifica o substantivo. Substantivo é nome próprio. Cadeira é nome próprio. A cadeira está branca. Qualidade. Onde está o adjetivo? Branco. A cadeira é suja. Cadê o adjetivo? Está o adjetivo? Suja. Entendeu, irmão? É muito simples. Só que não ensinam. Por causa da igreja cheia. Diabo quer dizer. Diabolos, no grego, diabolos, adversário, inimigo, opositor, Satanás, Satã, aquele que se opõe, aquele que se levanta contra. Aleluia! Então, irmãos, aí foi Satanás, Mateus 16,
Quem disse a Jesus: não faça isto, mestre. Jesus disse: olha, o Filho do Homem, Mateus 16, vai descer a Jerusalém. E o bicho vai pegar, o sistema vai pegar ele, vai quebrar, vai bater, ele vai morrer e vai ressuscitar. Aí Pedro, pá, a carne de Pedro reinou e chamou Jesus bem de leve, que a carne é assim, ela vem bem de leve, e disse assim: mestre, jamais te aconteça isso. O que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse, irmão? Para trás de mim, Satanás. Pedro estava possuído, foi? Não. Satanás é o quê? Opositor. Pode ser, irmão André? Deus, a gente conversa tranquilo. Para trás de mim, opositor, adversário, inimigo. Não é espírito tomando conta de Pedro. Entendeu, irmão? Então ele é omnipresente, porque ele está configurando. Como é que se diz? E depois do diabo, os anjos, sei lá, eu não tenho É baseado em Salmo. Esse é o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daquele que eu tenho no nível do mal. Aí, isso é a mim. E sabe o que é isso? É aquilo que a gente ouve e repete a pregação. Não existe diabo ao redor de ninguém, não, meu. Deixa eu falar. Quem é o diabo? Quem é o Satanás? Tem uma pessoa que quer fazer mal, já tem cigano, pronto. Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse lá em Romanos 16, 20. Eis que o Deus de paz em breve. Olha a expressão. O que é que eu disse antes? Que Apocalipse e Paulo têm igualdade. São linguagens que se encontram em códigos. Eis que o Deus de paz em breve esmagará quem? É um diabo espiritual. Qual era o diabo que perseguia Paulo? A igreja na época. Roma. Sistema religioso. Sistema judaico. Oh glória. E o que é que aconteceu no ano 70? O sistema judaico caiu por terra. O templo, tudo, irmão. Olha o Satanás sendo destruído. Entendeu, irmão? Oh, é verdade. Entendeu? Agora, irmão, sim. Entendeu, irmão? Ai, Jesus. Então, o Apocalipse era para quem? Para as 7 igrejas que estavam na Ásia. Mas está em Camelo, irmão. Sim. O livro do Apocalipse fala de revelações proféticas que João recebeu do Cristo ressuscitado, que enviou através do seu anjo. Você lê em casa. Apocalipse 1 ao 3, 9. Apocalipse 21, 7 e 10. Em casa você lê com calma. A primeira pergunta é: o que é que eu falei? Apocalipse fala de revelações proféticas que João recebeu do Cristo ressuscitado, que enviou através do seu anjo. Apocalipse 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus enviou para quê? Para mostrar a João, o seu servo, as coisas, olha, que quase 2.000 anos vão acontecer. É assim que está escrito? Não. Que brevemente, olha a sentença, irmãos, devem, ou talvez vai acontecer. Devem acontecer. A palavra brevemente no grego é o quê? No grego é taxos ou taquei, que significa
rapidamente, ligeiramente, apressadamente. Eu te pergunto, isso é 2.000 anos? Onde é que fica o sistema religioso, irmão, dentro da Bíblia? Caiu por terra. Aleluia. Agora, lembre-se, o sistema é esperto. O que é que ele vai dizer? Ele vai jogar lá para Pedro 3. Um dia para o Senhor. Aí a graça vem dizer que isso é uma linguagem entre eles, um ditado entre eles. Salmo 84:10. O salmista disse: eu prefiro um dia na tua casa do que 1000 anos em outro lugar. Olha aí, ele viveu 1000 anos, filho. É forte o sistema. Entendeu? É linguagem usada. Nós temos uma, você não tem uma linguagem. O nordestino não tem a linguagem dele. O brasileiro, o paulistano, o povo de Israel também tinha o idioma deles, irmão. E para eles, para nós não é, porque não é a nossa linguagem. Mas quando Pedro falou da linguagem deles, entenderam. Oh, glória! Eles entenderam que Pedro não falava de 1000 anos literais, mas uma forma de falar no dia a dia entre eles. Mas, irmão, vamos chegar em Pedro. Deixa Pedro dar um pouco pertinho. Jesus. Primeira pergunta: seria o Apocalipse um livro escrito para a igreja da atualidade? Segunda pergunta: seria o Apocalipse um livro escrito para quase 2000 anos depois e para nossos dias? Primeira regra de interpretação bíblica é: a Bíblia interpreta ela mesma. Né? A Bíblia interpreta ela mesma. É aí onde muitos erram na interpretação da Bíblia. Não deixam a Bíblia falar. Muitos, ao ler, estudar a Bíblia, pregar, não deixam ela falar por si mesma. Ao ler a Bíblia, precisamos separar. Isso é muito importante, irmãos. Os verbos. Não misturar Jesus com Zé Buchudo. Uma coisa é a palavra salvação no futuro, vai acontecer. Outra coisa é no passado, já aconteceu. Devemos entender os verbos, os tempos. Irmãos, isso aqui só isso aqui dá um estudo de tempos e tempos. É a noite todinha, não só nisso aqui. Temos que entender os tempos da Bíblia, igreja. Aqui, olha. Ao ler a Bíblia, temos que entender isso aqui, ó. A linha do tempo. Isso aqui. Aí você vai entender direitinho. Entendeu? Temos que entender antes da cruz e depois da cruz. Temos que entender que o período que a igreja primitiva viveu foi um período de transição de lei para graça. Estar no tempo da graça é uma coisa, e viver, eita, aleluia, olha que coisa linda. E viver o evangelho da graça é outra coisa. Aleluia! É diferente. Nós estamos no tempo da graça. Romanos 6, 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo mas debaixo da tempo. Mudança, irmãos. Só que a graça
O tempo da graça tem um evangelho. Não ou melhor, tem o evangelho. Não é um evangelho, tem um. Atos 20 e 24. Mas a minha vida em nada tem por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho de quê? Do Evangelho da graça de Deus. Olha que coisa linda. Para o tempo da graça, Deus deu o Evangelho. E esse Evangelho, Paulo disse, olha, abre uma porta assim, irmão, bem grande assim, sabia disso? Abre uma porta assim de versículo. Olha o que Paulo disse, 1 Coríntios 3 e 10. Mas eu, como sábio arquiteto, ele fez o quê? O que é que ele fez? O fundamento. Ele não disse ele disse Por que Porque não existe outro fundamento. Não existe outro evangelho. Não existe outra doutrina, a não ser o Evangelho da graça de Deus. E este Evangelho, na Bíblia, ele tem vários nomes. Aí onde entra a confusão, e difícil de entender mesmo. Né? É difícil, não é fácil não, irmãos. Romanos 1:1, ele é chamado de Evangelho de Deus. Romanos 1:16, ele é chamado de Evangelho de Cristo. Olha que coisa linda. 1 Coríntios 1:18, ele é chamado de a mensagem da cruz. Tito capítulo 1, versículo 2, ele é chamado de a sã doutrina, o Evangelho da graça. Em Tito 1:2, ele é chamado de piedade. Olha que coisa linda. São nomes dados ao Evangelho da graça. Mas se a pessoa não for instruída nisso, vai saber? Aí todo mundo acha que está pregando o Evangelho de Jesus. Está pregando dele? Não. Pregando o Evangelho dos homens. O de Jesus, não. Meu Deus. Então, irmãos, nós precisamos deixar a Bíblia falar. Precisamos separar os verbos, os tempos, presente, passado e futuro. Entender em que tempo estamos. Jesus não viveu no mesmo tempo que nós. Jesus nasceu, viveu e morreu no tempo da lei. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido aonde, irmãos? Debaixo da lei. Hebreus 9:17 diz que o testamento só tem validade, só tem poder quando o testador morre. Olha que coisa linda. Capítulo 1, versículo 18 de Mateus, o nascimento de Jesus. Se Jesus estava vivo, como é que ele viveu no tempo do Novo Testamento? Aí onde entra a dificuldade de entender a Bíblia. E por que Mateus é chamado de Novo Testamento? Entendeu? Mateus era Novo Testamento ou era lei? Era lei. Por que aquela mulher em João capítulo 8 foi apedrejada? Por quê? Era lei. Por que que Jesus foi para o templo ser circuncidado? Era lei. Por que que Jesus, olha meu Deus do céu, por que que Jesus em Mateus capítulo 3 ele foi batizado? Para quê? Para quê? Ele vai dizer, para cumprir a justiça. Quer dizer, ele já cumpriu a justiça ou ainda vai cumprir ainda, irmãos? Romanos capítulo 5, versículo 1. Tende, pode ler meu evangelista, bem forte, é aquele de rosado mesmo. Romanos capítulo 5 primeiro, sendo pois
crentes estão sem paz com Deus, porque você já viu uma pessoa com medo do inferno ter paz? Já viu uma pessoa com medo de perder a salvação ter paz? Você tem noção de quantos crentes estão dentro da igreja perturbados, irmãos? Com medo do inferno, com medo do diabo, servindo a Deus com medo de Deus. Entendeu, irmãos? Você pode ter um inimigo, o diabo fica tentando. Ou seja, diabo puro. como nós vimos, Meu Deus. é por isso que muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque não entendem. E por que não entendem? Porque não foram ensinadas como ler a Bíblia, né? Não foram ensinadas. Antes de ler a Bíblia, a gente tem que entender quem somos nós. A Bíblia fala de dois povos, judeus e gentios. Temos que entender, irmãos, temos que compreender, senão complica. Sim, Eu não vou conseguir isso e muitos interpretam a Bíblia de forma errada. Por quê? Não deixam a Bíblia falar. Aí muitas pessoas desistem da leitura, porque nós não fomos ensinados como ler a Bíblia. Entenda esta forma de Deus trabalhar para nós encerrar esse assunto de hoje. Em Atos, olha como Deus trabalha. Em Atos capítulo 8, me dê um pouquinho da sua atenção aqui. Em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 30, o que é que diz? O Espírito disse a Filipe: Filipe, levanta-te e vai para onde? Para Gaza, que está deserta. Olha que coisa. Deus, irmão, Deus é demais. Entenda uma coisa, irmãos. Entenda esse mistério aqui. Isso aqui é muito lindo. Aqui, um exemplo. Aqui vem o eunuco, lendo Isaías 53. Enquanto ele está lendo Isaías 53, a mente dele está perguntando: Não estou entendendo nada. de que está falando de quê? Ele está falando de quê, o profeta? Enquanto ele está perguntando, Deus está falando lá do outro lado com Filipe. É forte. Olha como Deus trabalha. Desse jeito. Ele pergunta e Deus está providenciando a resposta. Olha que coisa linda. E Deus diz a Filipe: aqui está o negrão lendo, e aqui está Filipe. Aí chega Deus e diz: vá até o encontro dele aqui. Quando ele chega até Filipe, quando Filipe chega até ele está lendo Isaías, né? Isaías 53. Aí Filipe, Deus disse: aproxime dele. O que é que ele pergunta? Entendes tu o que lê? Não pega da manhã aqui. Assiste minha graça. Olha o evangelista, olha para os meus olhos. Deus vai tirar essa venda do olho. Olha para mim, meu filho. Vai ter esse. Deus vai tirar essa. Só se o Senhor não quiser. Mas Jeová vai arrancar essa venda dos seus olhos e nunca mais. Nunca mais o Senhor vai pegar sobre o diabo, demônio, perder salvação, lutar pela salvação, que tudo isso é pregado. E Jeová diz assim: para com isso aí. Isso é engano, pegue não. Sofri muito, irmão.
Eu sempre sabe, tá por fora. Sofri demais em Serrambi. Mas também eu fui para cima do sistema. Eu fazia estudo ao ar livre na Praça de Serrambi. Mas, mano. Quem chegava junto? Algumas pessoas iam. Mas para Um negócio sério, mano. Aí olha como Deus trabalha. Deus disse a Filipe, se aproxime dele. Filipe se aproximou e perguntou a ele: entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Qual foi a resposta? Como eu vou saber? Olha a humildade. Olha a humildade, Deus. Como eu vou saber se não há quem me ensine? Se fosse eu entendo, já li a Bíblia, já chorei, fiz isso. O ego. Eita, vamos orar, senão vai dar meia-noite. Seu. Ah, o galo, ela não sabe chamar de madrugada. Irmãos, quando estiver lendo a Bíblia, vamos colocar o ego de lado. O eu sei é uma barreira. O eu já li, outra barreira. Eu nunca volto, eu não sei. Meu Deus, como tu és. Oh, glória. Amém, igreja. Amém. Nós caímos, nós paramos Parou. para darmos em continuação na próxima semana. Parou nesse que Acho você que vamos só terminou. concluir esses últimos 2 parágrafos desse livro. Pronto. Deus dá a revelação da palavra. Olha, entenda esta forma de Deus agir. Em Atos 8, 26 ao 30, Deus dá a revelação da palavra, a Filipe no caso. Não para ficar guardada, mas para passar. Para que outros também recebessem a revelação da palavra. Deus revelou a Filipe que Isaías 53 falava de quem? De Jesus. E disse a Filipe, Atos 8, 26. Você acha que eu, pastor Fernando, caí de paraquedas aqui? Never. Oh my God. Eu derrubar o gigante. Never, irmãos. Derrubar o gigante vai passar. É positivo. E Na pregação da coisa, mas pregou assim com Maria. Eu tenho, irmãos, o que eu tenho para passar para a igreja é revelação de Deus. Glória. Só que quando se fala em revelação, pensa que é revelar a vida dos outros. E o que a gente entende por revelação é revelar só a vida dos outros. A maior revelação, irmãos, é a da palavra de Deus. Assim como Deus usou Filipe, olha a forma de Deus trabalhar. Assim como Deus usou Filipe para revelar ao eunuco a palavra, Ele vai me usar para revelar a você. Se você crer, se você acreditar, Deus vai fazer isso. Não é fácil, né, irmãos? Porque o nosso ego só misericórdia. Não é isso. Né? Só misericórdia. Mas é uma conversão. Por não sermos ensinados, próximo estudo eu continuo. Deixa eu concluir aqui. Não está ali na briga do sistema. Parou aqui, irmãos. Parou aqui. Marca numa caneta aí. Marca uma caneta aí onde parou aqui. Por não sermos ensinados como lê a Bíblia, criou-se esse ditado. E para quem não gosta de Bíblia, pregação como essa, irmãos, é um prato cheio. Abre a tua boca que eu vou te encher. Não que se diz, né? Essas pregações assim é incitando você a não ler. Não precisa ler não, Deus abre a boca que Deus dá a palavra. Para aí não é assim que a banda toca. E a gente não leu, não foi? Sim. É obrigação se preparar, ler. Agora a palavra, né? Deus faz como quer na hora. Outro ditado. No caso, você tem que ler, mas a revelação. Deus dá a revelação, o entendimento ele dá, entendeu? Segundo ditado é:
Olha, irmão, esse sistema é triste demais. Política, futebol e religião não se discute. Veja, que tristeza. Ainda tem gente que briga. Por isso que não desenvolve e não aprende. Em vez de estudar, vai brigar. Irmãos, vamos orar e agradecer a Deus. Então fica assim, nós paramos. Pai nosso que está no céu. Meu Deus. Vamos para o isso. Acredito não, gente. Não é, tira esse velho aí. O sistema é quente. Chegar em casa, ele fica no sistema para responder. Risca aí, marca aí, nós paramos aqui, ó. Está errado esse pensamento. Esse pensamento de cada um entende como quer, prega como quer, está errado. Não está errado, não é evangelista. Jéssica, a banda toca não, né? Não. Eram quantos apóstolos? Não é assim que a banda toca? Hã? Quantos evangelhos Deus deu para eles? Através de Jesus. Qual foi o evangelho que deu para eles pregarem? Qual o nome dele? O Evangelho da Graça. Não. O Evangelho da Graça. Os apóstolos, lá em Mateus 10, receberam o evangelho do reino. E cada um não pregou o que quis, não. Pregou aquele evangelho do reino ali. Entendeu? É o reino de Cristo, né? Era a vinda do Messias. Porque depois do reino. A igreja deve pregar o evangelho da graça. Mas prega? Cada um prega seu evangelho. Da desgraça. Cada um prega o que quer, como quer, entende como quer, e aí não fica bagaceiro. Mas Deus é bom e ele É pega. muita mistura. É muito difícil. Positivo. Manda aí para nós continuar na próxima semana. Não é assim que a banda toca, não. João 7,38. Próxima semana a gente continua. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Quem foi que disse isso? Nosso irmão Ivan, ora agradecendo a Deus em O nome povo de está Jesus. dizendo que é a mãe de Isabel. É, Ivan, vai. Pai nosso que está no céu, santificado. Mas, Deus, Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer por este momento de aprendizagem, Senhor. E pedimos para que o Senhor continue nos ajudando, abrindo nossa mente, nos leve em paz para casa, tenha uma noite de sono tranquilo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos. Próxima semana, vamos deixar mais Destronando Satanás. positivo.